No capítulo de hoje, a prova de fogo. Os babilônios governavam em Jerusalém e por isso pegaram objetos sagrados do templo de Deus. O rei ordenou que alguns jovens da realeza de Judá fossem levados para o seu palácio para servir, e esses foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os seus nomes foram mudados e passaram a se chamar Belzazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e naquele momento eles tornaram-se servos do rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados no comando da província da Babilônia, porque eles eram jovens com grande conhecimento e sabedoria do Senhor. Nabucodonosor construiu uma estátua enorme dourada de 30 metros de altura e 3,5 metros de largura e mandou erguê-la na província da Babilônia, na mesma área onde Sadraque, Mesaque e Abednego serviam. Depois o rei convidou governantes, altas autoridades, chefes militares, juízes, administradores das finanças públicas, conselheiros e governadores de províncias do seu império para celebrar a consagração e para que eles se prostem até o chão e adorem a sua majestosa estátua. Após isso, o rei enviou uma lei exigindo que todas as pessoas façam o mesmo, e aquele que se recusar a obedecer será lançado na fornalha ardente. Para Sadraque, Mesaque e Abidnego, isso era impossível, pois eles só se curvavam e adoravam o verdadeiro Deus de Israel, no qual era o Senhor do povo deles. Quando chegou o dia, começaram a tocar os instrumentos musicais para que todos se inclinem perante a estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram de pé. Os outros funcionários, cheios de inveja e maldade, vendo isso, se aproveitaram da situação e os denunciaram para o rei, pois eles queriam se livrar dos 3 israelitas. Quando Nabucodonosor ficou sabendo, ele explodiu de raiva e mandou chamá-los. Então ele deu mais uma chance para os 3 se curvarem perante a estátua ao tocar dos instrumentos, e se não cumprissem, eles seriam lançados na fornalha. Mas os jovens eram leais a Deus e sabiam que se não cumprissem, o Senhor os livraria do castigo, e mesmo sem o livramento, eles nunca se inclinariam ou adorariam a um Deus falso. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados perante a estátua dourada na presença de todas as autoridades e funcionários do reino. O rei olhou para eles e deu o sinal para tocarem os instrumentos. Mas os jovens não se moveram e permaneceram de pé. "Joguem-os no fogo!" gritou o rei enfurecido, com o rosto desfigurado pela raiva. E ele também mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Os jovens foram amarrados e levados para a fornalha. Os soldados arrastaram eles para a entrada da fornalha e os lançaram no fogo fervente. A fornalha estava tão quente que até os soldados foram atingidos pelas chamas. Pronto, agora ninguém mais vai desobedecer ao rei. Mas de repente, Nabucodonosor se levantou espantado quando viu que havia 4 figuras dentro da fornalha. 4 homens desamarrados e andando no meio do fogo sem sofrer danos. E o mais impressionante foi que um deles parecia ser um deus. "Saiam daí, venham cá!" gritou o rei da porta do fogo. 3 figuras finalmente apareceram e eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os funcionários da alta, autoridades, governadores e conselheiros acercaram-se dos 3 jovens e não podiam acreditar no que estavam vendo. E constataram que o fogo em nada os tinha afetado, nem mesmo o cabelo da sua cabeça se tinha queimado. As suas roupas não estavam sequer chamuscadas e nem cheiravam a queimado. Então Nabucodonosor compreendeu o que tinha acontecido. O Deus desses homens enviou seu anjo para resgatá-los, porque o Deus deles honrou a sua lealdade. Naquele momento, o rei viu o poder do verdadeiro Deus de Israel. Portanto, Nabucodonosor decretou que ninguém no seu reino podia ser contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não havia outro Deus que podia fazer o que o Senhor fez por eles. Finalmente, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram libertos e promovidos para um cargo mais alto na província da Babilônia.